Olá pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa resolução de questões de direito constitucional com foco no concurso TJ São Paulo. Por isso eu selecionei hoje 5 questões para a gente poder resolver. Venham comigo, vamos para as questões. Muito bem, a primeira questão que eu separei hoje para vocês, ela trata sobre tratados e convenções internacionais. Vamos à questão. Nos termos da Constituição Federal, os tratados e as convenções internacionais, letra A, terão hierarquia infraconstitucional supralegal se versarem sobre direitos humanos ou não. Vou fazer uma pausa aqui. Primeiramente, quando a gente fala de tratados internacionais de direitos humanos, é o seguinte: para ser equiparado à emenda constitucional, depende de ser aprovada em cada casa no Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros. Tratados internacionais de direitos humanos, para ter caráter supralegal, é possível, né? Não é necessário, no caso aqui, que tenhamos a aprovação com este quórum. Existem ainda os tratados internacionais que vão tratar de qualquer outro assunto que não seja direitos humanos. Aí eles vão ser equiparados a leis ordinárias. A letra A está falando que os que versarem sobre direitos humanos ou não terão hierarquia infraconstitucional supralegal. Traz um quórum aqui de 2 turnos, 2/3, não é bem assim que funciona, porque os tratados internacionais de direitos humanos, eles podem ter caráter de emenda, né? Ou caráter supralegal. Então é errado a afirmação, principalmente também pelo quórum, né? Se fosse falar de um tratado internacional de direitos humanos que se equipara à emenda. A letra B, serão equivalentes às emendas constitucionais se versarem sobre direitos humanos e forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Muito bem. Essa letra B é o gabarito da nossa questão. Veja que para ser equivalente à emenda, versando sobre direitos humanos, esse é o quórum exigido. 2 turnos em cada casa, 3/5 dos votos. Letra C. Terão hierarquia infraconstitucional supralegal se versarem sobre direitos humanos e forem aprovados pelo Congresso em sessão conjunta. Não, em 2 turnos, em cada casa, 3/5 dos votos. Letra D. Terão hierarquia infraconstitucional ordinária se versarem sobre direitos humanos e forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 2/3 dos votos. Esse quórum está totalmente fora. Letra E. São equivalentes às emendas se versarem sobre direitos humanos ou não e forem aprovados pelo Congresso em sessão conjunta pela maioria absoluta. Falsa, né, pessoal? Tratados internacionais de direitos humanos serão equivalentes às emendas, novamente, se forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos seus respectivos membros. Então, o gabarito para essa questão, letrinha B. Próxima questão. Segundo a Constituição Federal, ou são, né, na verdade aqui, órgãos do Poder Judiciário: Tribunal de Contas da União, Ministério da Justiça, Superior Tribunal Federal, Conselho Superior de Justiça, tribunais e juízes do trabalho. O artigo 92 da Constituição traz o rol de órgãos do Poder Judiciário. Dentro desse rol, nós temos os tribunais e juízes do trabalho. Você tem que tomar cuidado
Se você leu Superior Tribunal Federal e marcou, você estava lendo, chegou na letra C, já marcou a letra C. Você errou. Não é Superior Tribunal Federal, é Supremo Tribunal Federal. STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Letra E, gabarito. Próxima questão. São princípios constitucionais expressos voltados à administração pública direta e indireta. Quais são os princípios constitucionais expressos da administração? É aquele famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A letra A está errada, não temos esses dois aqui dentro desse rol. A letra B está errada também, nem é pessoalidade, é impessoalidade. A letra C tem a legalidade? Tem, mas a imparcialidade não, é imoralidade, né? Moralidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Moralidade, ok. Proporcionalidade, não. Legalidade e eficiência, ok. É o gabarito, tá? Próxima questão. Sobre cargos e funções públicas, é possível afirmar que a Constituição Federal, letra A, impõe à administração pública indireta as mesmas regras proibitivas sobre a acumulação remunerada de cargos públicos voltadas à administração pública direta. Muito bem. O artigo 37 fala que essas regras se aplicam, inclusive, à administração pública indireta. Letra A, correta. B, veda a definição de critérios de admissão de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos. Olha só, a letra B nós temos que tomar um cuidado maior. Por quê? A Constituição Federal ela vai trazer para nós, no artigo número 37, a respeito dessas condições. Porque quando a gente observa o que prevê o artigo 37, ele diz que é possível o estabelecimento desses critérios de admissão, porque, veja, veda a definição de critérios de admissão. Qual é o problema aqui? Por quê? Para o artigo 37, nós temos que perceber o seguinte, que é possível o estabelecimento de critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, desde que seja estabelecido em lei. A lei vai reservar percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e vai definir os critérios de sua admissão. Então não há essa vedação. Letra C. Condiciona a nomeação em cargos em comissão à aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Não. Cargos em comissão é livre nomeação e livre exoneração. Falsa. D. Restringe o exercício das funções de confiança exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo com atribuições de natureza gerencial, orçamentária e financeira. Por que ela está incorreta? Porque a restrição que nós devemos observar aqui é para as de natureza que não envolvem aqui gerencial, orçamentária e financeira. Pelo contrário, o que nós temos que observar é que essas atribuições elas serão exercidas, destinadas para direção, chefia e assessoramento. E permite a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, ainda que a profissão não esteja regulamentada. O requisito é que elas estejam sim regulamentadas. Qual o gabarito? Letra A. Próxima questão. Nos termos da Constituição, são brasileiros natos. Letra A. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ora, qual é o problema aqui? Existe algum problema nessa letra A? Existe. Esse estrangeiro, que na verdade é de um país de língua portuguesa, ele não é brasileiro nato, ele é brasileiro naturalizado.
Eu quero que é brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil até a maioridade. Olha, o requisito é que opte, após a aquisição da maioridade, pela nacionalidade brasileira e que venham a residir no Brasil. Então, faltou requisitos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mas eles não podem estar a serviço do seu país, correto? Artigo 12, inciso 1º, a linha A. Os nascidos no estrangeiro, desde que de pai brasileiro e de mãe brasileira. Errado, né, pessoal? Não precisa desse requisito duplo. Primeiramente, para ser nascido no estrangeiro, desde que pai brasileiro ou de mãe brasileira, depende de outros requisitos. Os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, não serão brasileiros natos. Lembrando que, para ser brasileiro naturalizado, dos originários de países de língua portuguesa, exige residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Gabarito letra C. Ok? E aí, gostaram das questões de hoje? Sim? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Caso tenha ficado com alguma dúvida, mande lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até mais, tchau, tchau.